Quero compartilhar uma palavra rápida com vocês. Esses dias eu fiquei bem impressionado com a participação do Elon Musk no processo de eleição dos Estados Unidos. E é muito claro assim, o impacto, né, e a influência que ele teve e a ajuda que o apoio dele trouxe para o Trump para ser eleito. Ele foi um dos maiores apoiadores, né, da presidência. E aqui não quero falar sobre política e nem viés, né, viés ideológico, mas eu quero falar sobre um homem influente e o posicionamento que ele tomou diante daquilo que ele acredita e o impacto que isso trouxe. Aqui, recentemente, no Brasil, nós vimos também outra pessoa bem influente, um homem de negócio, Pablo Marçal, se envolvendo também com política, se candidatando, apesar de não ter sido eleito, o impacto a quantidade de votos que ele recebeu, né, para uma pessoa iniciando na política, mostra o quanto que a influência ela é importante, né? E o escritor John Maxwell, que é o maior escritor sobre liderança que nós conhecemos, tem muitos livros, né, nessa área, ele fala que influência é liderança. Então, um líder precisa ter influência. E quem tem influência está liderando, né? A gente fala isso para os nossos filhos, né? Ou você está influenciando ou está sendo influenciado. Ou você está liderando ou você está sendo liderado. Então, a influência é muito importante. E eu quero compartilhar com vocês esse tema de hoje, que é influência com propósito. Lições da vida de José de Arimateia. Hoje de manhã eu estava vendo uma parte de uma entrevista que fizeram com o Elon Musk, onde ele tuitou algumas coisas pesadas sobre algumas pessoas que estão influenciando a economia do mundo, né, de forma negativa. E aí o entrevistador falou para ele: você não tem medo da repercussão que esses seus comentários podem trazer sobre os seus negócios? Ele é o dono da Tesla, ele é o dono da SpaceX, ele é dono do Twitter, ele tem muitos negócios, Starlink. E o entrevistador perguntou: você não tem medo de se posicionar dessa forma e isso trazer prejuízo para você financeiro? Aí ele falou: vou te falar uma frase do filme A Princesa Prometida. Ofereça-me dinheiro, ofereça-me poder, não me importo. Ele falou: não me importo. Se tiver que perder dinheiro, eu vou perder, eu não me importo. Eu quero me posicionar, eu quero falar aquilo que eu penso. Esse aqui é um país livre, ele falou, aqui eu tenho, né, liberdade de expressão. Então, eu não me importo se eu vou perder dinheiro por causa disso. Isso eu achei impactante. E foi dessa entrevista que eu ouvi hoje de manhã que eu decidi trazer essa mensagem. Porque isso aqui é algo que é bíblico. Nós temos um chamado para sermos líderes dessa geração. E o chamado para sermos fiéis aos valores de Deus. E Deus, ele tem o interesse em nos colocar em posições de destaque, em posições de liderança, onde nós, através dessa influência que nós vamos ter nesses lugares, nós possamos trazer um impacto na sociedade e na geração. Isso é algo que quebra paradigmas religiosos, porque a religião nos ensina que esses lugares pertencem aos ímpios, aos corruptos, aos bandidos, né? É comum na nossa cultura nós associarmos uma pessoa que está sendo bem-sucedida nos negócios, associarmos essa pessoa com coisas erradas. Com certeza está fazendo alguma coisa errada, para ter se dado tanto bem nos negócios. Porque é uma cultura que apoiada na religião e apoiada até em textos bíblicos que são mal contextualizados, como aquele que fala os últimos serão os primeiros. Então, faz com que a pessoa pense que na caminhada dela de fé, ela tem que estar
na pobreza, na miséria, e quanto mais pobre, mais miserável, mais humilde, entre aspas, porque usa essa palavra humildade da forma errada, quanto mais sofrer, mais perto de Deus ela está. E isso não é verdade, não é bíblico. E Deus ele quer nos levar para lugares de influência, de destaque. É visão da nossa igreja, né? Está ali naquela parede, vocês podem ver depois, faz parte da visão da nossa igreja, que nós, como cristãos, a gente ocupe os lugares de influência da sociedade. E a sociedade ela tem 7 montanhas que precisam ser ocupadas. E essas montanhas já tem gente lá. Me lembra do povo que saiu do Egito e eles estavam indo em direção à Terra Prometida. Mas quando eles chegaram lá na frente da Terra Prometida, eles viram que já tinha gente lá. Já tem gente ocupando esses lugares de poder na sociedade. Na educação, nas artes, na comunicação, na economia, que é a área dos negócios, na política. Em todas essas áreas, na religião, que a igreja precisa ocupar o espaço, na família, em todas essas áreas de influência da sociedade, já tem alguém ocupando e já tem gente brigando para assumir a influência dessas áreas em toda a sociedade. É por isso que a gente vê essa guerra cultural, né, que está muito clara nas notícias, né, na educação. Existe uma guerra ideológica ali para deturpar a educação. Os professores precisam, né, Karen, precisa se posicionar ali dentro. Nas artes, a gente vê como está uma guerra nas artes, e essa guerra ela é muito política. Qualquer coisa que acontece que é necessário um apoio ideológico dos artistas, eles aparecem lá na Globo falando, defendendo, né, porque eles se posicionam com relação àquilo que eles acreditam. E nós, como cristãos, nós precisamos ver o que está acontecendo, para que a gente comece a se posicionar, sabendo que Deus quer nos levar para esses lugares de influência. Eu não estou aqui defendendo que Elon Musk ele é um cristão, eu acho que não é. Porque eu já vi coisas que ele falou que ele não é cristão. Ele admira até o cristianismo, mas ele não é um cristão. E também pelo estilo de vida que ele leva, né? Mas a posição que ele tomou é algo que a gente precisa olhar e falar. Isso é algo certo e bíblico. E a Bíblia nos mostra muitas pessoas que se posicionaram. E o posicionamento deles trouxe um impacto na sociedade, trouxe um impacto no povo, naquela geração. E é para lá que Deus quer nos levar. Deus tem um propósito para mim e para você, né, na área profissional e pessoal, de nos levar a lugares altos e de destaque, para que nós possamos ser uma influência. O rei Salomão, ele diz que a sabedoria do pobre não é ouvida, ninguém ouve. O pobre pode ser o sábio que for, mas as pessoas não ouvem ele. Isso não está falando que Deus discrimina o pobre, mas está falando que as pessoas discriminam. E para que a gente possa ter um lugar de fala, essa frase lugar de fala é muito atual, para que as pessoas possam nos ouvir, nós precisamos subir nesses lugares, para que a nossa influência aumente e que nós possamos expandir o reino de Deus. Não só expandir uma religião, mas expandir os princípios, os valores bíblicos que nós já vivemos em nossas casas. Então, nós podemos fazer isso através dos nossos negócios. A Bíblia fala de Neemias, que era um copeiro de um rei, e ele, aproveitando aquele momento que ele estava ali, e vendo que existia uma necessidade com Jerusalém, Deus o conduziu a tomar uma atitude de fé e aproveitar o relacionamento que ele tinha com o rei, para pedir uma licença para ir lá construir os muros e também pedir recursos. E o rei deu a ele licença e recursos para ele construir os muros de Jerusalém. Ontem foi falado aqui no púlpito que o pastor Luciano falou que nós fomos pedir à prefeitura, às autoridades, para a gente poder fazer uma festa aqui na frente e usar a rua, né? E negaram. Isso fala que a gente não tem influência, não fala deles. Fala que nós não temos influência ali na prefeitura. E nós precisamos crescer em influência com a prefeitura.
Existe uma igreja lá na Califórnia, uma cidade chama... Esqueci o nome da cidade. Mas a igreja chama Bethel Church. Essa igreja ela tem uma influência naquela cidade, mas porque essa igreja já fez tanto pela cidade, que ninguém nega nada para a igreja. A igreja liga para a prefeitura oferecendo... Ela ficou sabendo, por exemplo, que eles iam demitir parte do corpo de bombeiro da cidade. A igreja ligou lá e falou, estou sabendo que vocês vão demitir parte do corpo de bombeiro da cidade porque está faltando recursos. Aí a prefeitura falou, sim, é verdade. O que nós podemos fazer para isso não acontecer? A igreja foi lá e aportou dinheiro, né? A igreja Bethel trouxe aeroporto para a cidade, trouxe hotéis para a cidade, porque é uma igreja tão influente no mundo todo, essa igreja. Você já deve ter ouvido falar da Bethel Church. Ela é tão influente que numa cidadezinha pequena, essa cidade ficou tão visitada, muita gente vai lá para estudar, eles têm college lá, eles ensinam jovens do mundo inteiro, eles têm conferências, os pastores lá, eles escrevem livros que estão no mundo inteiro, eles estão influenciando o mundo inteiro essa igreja. Olha que interessante, né? E quando nós estamos falando em crescer a igreja Safe, a igreja da família, a gente não está falando em crescer quantidade de pessoas, a gente está falando em crescer em influência, para ser uma bênção para a cidade, uma bênção para a nação, uma bênção para os povos da terra. E isso passa por todos os cristãos, não só pelos pastores que estão aqui, mas passa por todos os cristãos e por todas as áreas da sociedade onde eles estão envolvidos. Então passa por você, lá na sua padaria, lá, passa por vocês lá. Nem a padaria, é padaria? Uma confeitaria. Passa por vocês lá, Deus quer levar vocês para uma posição de influência, onde os seus produtos vão ser uma porta de entrada para vocês serem conhecidos, e para que o Senhor levante, né, o negócio e os empresários que estão por trás dele, que vocês tenham um poder de influência na cidade. E aí as pessoas vão poder ouvir de você a sua sabedoria, que é bíblica, e que é vida, e que é verdade. Então você vai ver vários exemplos na Bíblia, e um que é muito impactante é a rainha Esther. A rainha Esther, ela foi colocada numa posição de influência, e ela não entendia o porquê, mas ela era a rainha. E em um determinado momento da história, o povo judeu foi ameaçado, e a rainha ela tinha uma influência com o rei. Parece ser lógico isso, mas não é lógico. Porque até a rainha, para ela chegar e pedir algo para o rei, ela arriscava a vida dela. Ela não podia chegar na presença do rei de qualquer forma. Então, o tio da rainha Esther chegou para ela e falou, será que não é por esse motivo que Deus te colocou aqui nesse lugar e nessa posição? Então essa é uma pergunta que precisa ficar pairando, né, nas nossas mentes. Será que não é por esse motivo que o Senhor colocou você nessa posição onde você está? Talvez você não chegou ainda aonde Deus quer te levar. Mas Ele vai te levar. Porque se Ele te deu uma visão, é para lá que Ele vai te levar. Ontem nós ouvimos aqui no púlpito. Quando Deus dá a visão, Ele também dá a provisão. Então Ele vai te levar lá. Mas será que Ele vai te levar lá por um motivo só pessoal? Porque inclui o pessoal. Inclui a satisfação pessoal. Mas é muito mais do que isso. Deus quer te levar a um lugar para que naquele lugar você possa exercer a sua influência e avançar o reino dele. E José de Arimateia, que é a pessoa sobre quem eu quero falar um pouco nessa noite, foi uma pessoa assim, é uma pessoa que é pouco conhecida na Bíblia. Mas ele participou de algo muito importante e que por causa da ação dele, usando a influência dele, usando o poder dele, usando os recursos dele, o Evangelho está expandindo até hoje. Ele era um homem rico, influente e respeitado. E ele arriscou tudo para obedecer o chamado divino, utilizando sua posição para honrar Jesus. E aí é algo que nós precisamos aprender com ele, alguns princípios. Ele é citado nos 4, apesar de ser uma pessoa pouco conhecida, ele é citado nos 4 evangelhos. Lucas, João, Mateus e Marcos falam sobre ele. Lá em Lucas, no capítulo 23, fala que ele era um homem bom e justo, e membro do conselho. Que conselho que é esse? O sinédrio,
que é o conselho que julgou e condenou Jesus à morte de cruz. Olha só onde Jesus tinha um discípulo. É claro, ele era só um voto lá, mas ele foi contra. Mas Jesus tinha um discípulo num lugar que nós podemos considerar que era um covil de inimigos. Então, ali estava um discípulo de Jesus, numa posição de influência. Em João capítulo 19, versículo 38 e 42, fala que ele era um discípulo de Jesus. Então, ele não era só alguém que frequentava uma religião, que ia numa célula, ele era um discípulo. Isso significa que ele tinha um compromisso com o que Jesus ensinava. Mas ele era um discípulo secreto. E eu acho muito interessante, porque muitas vezes nos negócios, enquanto a gente não se desperta, a gente é meio que um discípulo secreto de Jesus. Nos negócios, no trabalho, porque a gente não associou ainda que ser discípulo de Jesus envolve toda a nossa vida. Ele era um discípulo secreto porque ele tinha medo dos judeus. João 19 fala. Em Mateus 27, dos 57 ao 60, fala que ele era um homem rico. E reforça novamente que ele é um discípulo de Jesus, mas que ele teve coragem de ir diante de Pôncio Pilatos e pedir o corpo de Jesus. Em Mateus capítulo 15, enfatiza que ele era um homem corajoso, que ele era um membro de destaque. Ele não era só um membro do conselho, do sinédrio, ele era um membro de destaque. Ele era uma pessoa que se destacava lá. Ele não era qualquer um ali dentro. E da mesma forma que você não pode ser qualquer um no ramo que você está. Você precisa ser uma pessoa que se destaca. Você precisa ser convidado para participar, né, das mesas da cidade, das associações comerciais da cidade, né, como alguém de destaque. E se você for convidado para ser... Eu falei isso uma vez com o Ed, né, tempão, quando o Ed tinha se convertido. Ele fazia parte da... Como é que chama? Da ACIF. E fazia parte do conselho lá, ou foi convidado, né? E nós precisamos aproveitar esses convites e aceitá-los, né? Porque às vezes na nossa cabeça de religioso, isso não tem nada a ver com seguir a Jesus, isso pode te desviar da fé, né? Que você tem que tomar cuidado com as coisas do mundo. Isso é mentira, né? Do diabo. Deus que está te dando as oportunidades para você subir nesses locais, nesses lugares, e você ser uma bênção ali. Aonde que José do Egito foi uma bênção? Se não foi dentro de um governo, e de um governo de alguém que não era só temente a Deus, ele se achava o próprio Deus. Faraó era Deus para ele, ele se via como Deus. E José serviu o Faraó, e foi Deus que colocou ele lá. Isso é para dar um choque, né, na religião que a gente conhece. Foi lá que José foi abençoado, e foi uma bênção, e foi naquele lugar que Deus abençoou o povo dele. Então nós precisamos abrir nossa mente, né, para que a gente possa prosseguir para o caminho onde que Deus quer nos levar. Algumas características de José de Arimateia que eu quero compartilhar. Primeiro, eu já falei, ele era discípulo de Jesus. E é fácil você dizer que é discípulo de Jesus numa igreja, mas quando estamos na empresa ou no ambiente de negócios, já é um pouco mais complicado e nós temos a tendência de sermos discípulos ocultos. Mas Deus quer discipular homens e mulheres de negócio através da sua vida. Deus quer discipular pessoas que trabalham com você através da sua vida. Como é que é discipular? É você, através do seu estilo de vida, você ensinar as pessoas a viverem a Bíblia. Paulo fala que nós somos cartas vivas, né? Algumas pessoas, algum escritor falou que talvez a única Bíblia que algumas pessoas vão ler é a sua vida, o jeito que você vive. Porque Tiago fala que nós não devemos só conhecer a Bíblia, mas nós devemos praticá-la. Então, quando você pratica a Bíblia lá no seu trabalho, quando você pratica a Bíblia lá nos seus negócios, você está discipulando as pessoas. Você está usando a tua influência para que as pessoas possam ver como que um homem e uma mulher de negócios lida com a vida, lida com os problemas, lida com a família, lida com as finanças, lida com o sucesso, lida com o fracasso.
Em todas essas coisas nós estamos ensinando. Então Deus quer te despertar para isso. Você é um discípulo de Jesus lá também. E o mandamento para o discípulo de Jesus é: vá e faça discípulos e ensine-os a obedecer tudo aquilo que eu os ensinei. E o que ele nos ensinou? Às vezes nós limitamos o que Jesus ensinou só ao Novo Testamento. Mas toda a Bíblia é Jesus ensinando. Porque João capítulo 1 fala que Jesus é a palavra. Então ele é Gênesis a Apocalipse. Então Jesus é os 10 mandamentos. Não roube. Dá para usar isso nos negócios. Jesus é Levíticos, que lá fala, ó, não use balanças desonestas. Né? Ou seja, o pastor vai lá, você cobra mais barato dele. Vai o Saulo, você, o Saulo pode pagar mais, cobra mais caro de mim. Opa, isso aí é roubo. Né? Se você quiser dar algo para o pastor, dá logo, mas não fica usando balança. Né? Então, essa lealdade, essa fidelidade é Jesus. Porque Jesus é Levítico, Jesus é Deuteronômio, Jesus é Salmos, Jesus é Êxodo. E toda a palavra que está aqui é Jesus. E no Antigo Testamento você encontra tantas leis acerca dos negócios. Sabe, acerca às vezes, você pega algo emprestado, lá fala, se você pegar um boi de alguém emprestado, e esse boi morrer, você precisa devolver para a pessoa. Se você, por acidente, matar o boi, você precisa restituir a pessoa. É muito interessante, porque na época a agricultura e a pecuária que era o comércio, que era a economia. Então, no lugar do boi ali, você pode colocar qualquer outra coisa. Mas fala de responsabilidade, fala de você assumir prejuízo, mesmo quando você, né, porque você deu a palavra. Então, Jesus, ele ensina muito sobre negócios. Talvez no Novo Testamento você não vai ver muita coisa, mas olha para trás, lá é Jesus falando. Então, o discípulo de Jesus, ele está discipulando enquanto ele está comprando, vendendo, pagando, negociando, admitindo pessoas, demitindo pessoas. Existe uma forma correta de você demitir, né, Valéria? Existe uma forma correta de você demitir uma pessoa. Você não escurraça uma pessoa só porque ela não serve mais para você. Ou não deu bem, não se deu bem ali no lugar para onde ela foi contratada. Antes de qualquer coisa, é a imagem e semelhança de Deus que você está lidando ali. Ela é intrinsecamente, né, digna e precisa ser bem tratada. Então, tudo isso é discipulado. Eu lembro de um livro que eu li, e eu falei sobre isso já há muitos anos, porque a gente já tem a reunião de Change já desde 2018, 2017. E eu li um livro que um indiano, ele foi trabalhar numa empresa como foi o primeiro emprego dele. Ele era um estagiário. E aí ali ele trabalhou com um homem cristão, um homem cheio de Deus. E aí acabou o estágio dele, e aí o dono da empresa foi se despedir dele, foi agradecer pelo tempo que ele foi lá, e perguntou para onde que ele iria. E o cara começou a chorar. E isso é uma história verdadeira. Ele falou, olha, eu não quero ir para lugar nenhum, eu quero ficar aqui. Porque eu nunca fui tão amado como eu sou aqui nessa empresa. Eu quero ficar aqui, se o senhor permitir. Eu nunca fui tão amado como eu sou. E parece que são coisas que não combinam, amor com trabalho. Mas combina sim. Porque na nossa cabeça, que o mundo ensina, isso é sinal de fraqueza, você amar. Mas não existe nada mais forte, mais poderoso que o amor. E um discípulo de Jesus, ele sabe disso. Ele não se sente fraco porque ama. Mas ele sabe que o amor também não é ser bonzinho, né? A gente confunde ser bonzinho com ser bom. Ser bonzinho é você querer agradar as pessoas. Ser bom é você querer agradar a Deus. E para você agradar a Deus, muitas vezes você faz coisas que as pessoas não gostam. Você fala coisas que as pessoas não gostam. Mas você mesmo falando coisas que as pessoas não gostam, para o bem delas, você está amando. Às vezes você vai estar amando alguém mesmo demitindo. Por amor você está fazendo isso. Mas um bonzinho não se sente assim. E às vezes ele
não faz o que tem que fazer porque ele fica preocupado com o que vão pensar dele. Mas que tal você se preocupar com o que Deus está pensando de você? Outra característica dele, além de discípulo de Jesus, ele era rico e influente. Que interessante, um discípulo de Jesus rico e influente, parece que não combina. Esse é algo que nós precisamos quebrar na nossa mente, esse conceito, né, que eu já falei um pouco aqui hoje. Mas isso deu a ele uma abertura, um acesso a Pilatos. Quantas pessoas vocês acham que poderiam chegar para Pilatos pessoalmente, ter uma audiência com ele e pedir o corpo de Jesus? Pilatos não ia receber qualquer um, ele não ia receber Pedro, que era um pescador, ele não ia receber um cobrador de impostos, um outro discípulo de Jesus, mas José de Arimateia ele recebeu, porque era um homem rico e influente. Quantas pessoas você acha que pode chegar no prefeito da cidade e ter uma audiência com ele e poder pedir algo a ele? E algo complicado, pedir o corpo de Jesus que tinha... Eu não expliquei, talvez você não conheça a história, mas Jesus, ele quando foi retirado da cruz, ele não tinha um sepulcro para ser enterrado. Então, José de Arimateia foi lá e pediu a Pilatos, que era o governador romano, para dar o corpo de Jesus para que ele pudesse enterrar. E ele não só pegou o corpo de Jesus, ele comprou um linho novo e fino, e embalsamou, e colocou Jesus no sepulcro que era dele. Aquilo lá era dele, para ele. Nunca ninguém tinha sido enterrado ali, né? Então ele foi lá e fez tudo isso. E isso tem a ver com o cristianismo, por quê? Porque se o corpo de Jesus tivesse sido pego por qualquer outra pessoa e alguém escondesse ele, ou colocasse em algum lugar que não fosse público, que ninguém sabia que estava enterrado ali, a teoria que os sacerdotes eles criaram depois da morte de Jesus é que o corpo de Jesus poderia ter sido roubado. Foi isso que eles falaram. O corpo de Jesus foi roubado, mas como ele foi enterrado num lugar público, todo mundo viu, e depois apareceu ele ressurreto, então e Paulo fala que mais de 500 pessoas testemunharam, não sei se Paulo ou João, testemunharam a Jesus ressurreto. E isso é algo histórico, que não só está na Bíblia, nos livros de história da época você vai ver isso. Então José participou disso. Ele participou para que o testemunho da ressurreição fosse completo. Então é algo muito importante, impactante que ele fez. E a maioria das pessoas não teria esse acesso a Pilatos como ele teve. Muitas pessoas dentro da igreja não têm acesso à prefeitura, como eu falei agora há pouco, e para pedir algo importante para a igreja. Então, Deus está nos despertando para isso, e está mostrando coisas que estão bem antigas lá atrás. 2000 anos atrás a gente está encontrando a história de José de Arimateia, e até hoje a gente não se despertou. Deus não tem problema nenhum que seus filhos sejam abençoados com recursos e com influência. Ele nos confia essas coisas para que possamos usá-las para o seu reino. Nossa riqueza e influência são ferramentas que devem ser usadas para honrar a Deus e beneficiar os outros. Como José, devemos enxergar nossos recursos e influência como meios para servir a um propósito maior, e não apenas para a nossa própria satisfação. Terceiro ponto, ele era justo e íntegro. José nos mostra que a verdadeira integridade implica em tomar uma posição, mesmo quando isso significa ir contra o consenso. Que possamos ser firmes na nossa integridade, fazendo o que é certo, mesmo quando isso é impopular. Então, ser íntegro tem a ver com você se posicionar. Ser justo tem a ver com você fazer o que é certo, mesmo quando isso vai te custar. E José de Arimateia se arriscou. Sendo membro do conselho, do Sinédrio, ele estava indo contra as autoridades, que ele era só um entre eles. Isso ia custar muito para ele, deve ter custado. Ele se colocou diante do governador de Roma, que também ele, apesar de ter falado, eu não quero tomar parte disso, ele participou, eu lavo minhas mãos.
Mas ele participou daquilo que estava acontecendo. Ele sabia que Jesus tinha morrido porque ele permitiu. Então ele foi e se arriscou diante de tudo isso. Tudo isso custava muito para ele. Mas ele, como um discípulo de Jesus, e na posição que ele estava, assim como a rainha Esther, ele entendeu que foi para aquele tempo que Deus tinha colocado ele ali. E esse é um desafio para todos nós. Sermos justos e íntegros, ainda contra todos, ainda contra o consenso. Quarto ponto, ele foi corajoso. Marcos capítulo 15, versículo 43, deixa isso bem claro. Ele arriscou sua posição e seu status para honrar Jesus. E por muito menos, muitas vezes, a gente não se posiciona, né? A gente não consegue se posicionar muitas vezes na nossa própria família, porque a gente tem medo de desagradar pessoas. Mas essa falta de posicionamento custa vidas, né? Custa vidas indo para o inferno, muitas vezes. Eu tenho um amigo, o Léo está ali. Eu tenho um amigo que trabalhou do lado do pai do Léo, o Elias. E ele ia na minha célula, esse meu amigo, né, chamado Tião. E aí um dia ele ouviu falar que o Elias tinha morrido. E aí ele falou, cara, eu trabalhei do lado do cara, o cara chorando. Eu trabalhei do lado do cara muitos anos. E eu nunca falei de Jesus para ele. E o cara morreu. E ele estava falando na célula, por favor, gente, não deixe isso acontecer com vocês. Mas o Elias não tinha morrido. Outro dia quem tinha morrido era o irmão dele, né? E aí um dia ele estava numa padaria e ele viu o Elias saindo da padaria. Ele falou, Elias, você está vivo? Você vai na célula comigo. Ele não perdeu a oportunidade, né? E ali o Elias entrou na célula, eu conheci o Elias há muito tempo e falou, o que? O Saulo aqui com a Bíblia aberta? Que loucura é essa? Vou ficar aqui. E aí ele se converteu e aí morreu de novo, depois ressuscitou. 3 vezes foi. Uma não foi de verdade e outras 2 foi de verdade, mas uma delas ele ressuscitou no meio. Olha que história, né? Depois pode perguntar para o Léo. E Elias foi uma benção. Por quê? Porque alguém viveu vários anos do lado do cara e não teve coragem de se posicionar. Mas se ele de fato tivesse morrido, esse cara, o Tião ia ter ficado com isso na mente dele, né? Com culpa. Então olha que interessante, com quantas pessoas a gente lida o dia inteiro, quantas pessoas trabalham conosco, e a gente não se posiciona, não usa essa influência que Deus nos deu com essas pessoas. E às vezes é o que elas mais querem ouvir de nós. Às vezes só um convite, né? Mas às vezes não. Às vezes ele quer ouvir um conselho, quer ouvir a palavra. E você tem isso para dar, quer ouvir um testemunho. Quinto ponto, que ele era generoso e servo. José foi generoso e servo ao doar seu próprio túmulo para Jesus. Ele não apenas cedeu algo de valor financeiro, mas algo pessoal, destinado para ele mesmo. Ele agiu como servo, colocando as necessidades de Jesus acima das suas próprias. Isso é ser servo, né? Quando reconhecemos que tudo o que temos vem de Deus, podemos dar livremente, com o entendimento de que estamos apenas administrando o que já é dele. Então, tudo que nós temos é dele, por ele e para ele. Isso é algo difícil para um empreendedor, para um empresário, que vê as coisas acontecendo porque está trabalhando muito, né? Chegou uma pessoa, uma vez, numa fazenda e viu aquela fazenda toda bonita, bem administrada, e falou, puxa, como Deus tem te abençoado, né? Tanto aqui. Aí o fazendeiro falou, você precisava ver isso aqui antes de eu chegar. Ou seja, ele viu aquilo como algo que ele fez, né? Que Deus o quê, né? Então a gente tem a tendência, muitas vezes, de confundir, né, os nossos esforços com a bênção de Deus. E Deus te abençoa. E é através do teu esforço que Ele te abençoa. Quantas pessoas mais esforçadas do que você, né, não conseguem chegar lá? Quantas pessoas mais esforçadas do que você não chegaram aonde você acha que é pouco, mas olha onde você já chegou. E é Deus que te trouxe aí. E Ele vai te levar muito mais além. Amém?
e ele era sábio e articulado. Deus nos chama para sermos sábios e estratégicos em nossas ações. Sabedoria é usar o conhecimento de forma eficaz e articulada, sabendo quando e como falar. José ele chegou na hora certa para falar da forma certa com Pilatos. Isso é sabedoria. Sabe, de nada adianta você ter acesso às pessoas se você não sabe quando e como falar. Uma vez eu fiquei muito envergonhado. Eu fui convidado para ir lá em Assunção e fui convidado para ir lá ter uma audiência com o presidente. Antes de ir, eu falei com meu pai. Pai, eu estou indo ver o presidente do Paraguai. Ele falou, meu filho, use um terno. Aí eu falei, beleza, né? Fui de terno. Aí chegou lá, estava diante do presidente, e aí o presidente falou, e você? Ah, eu vim de terno. Eu era um adulto já, isso não faz nem 10 anos. Eu vim de terno porque meu pai falou para eu vestir. Aí o cara ficou me olhando assim. Eu não tinha o que falar para ele. Eu não me preparei para aquela... E depois eu fiquei pensando quantas pessoas do Paraguai queriam ter uma oportunidade de ter um encontro com esse homem. Se eu tivesse falado para as pessoas, olha, eu estou indo ter um encontro com o presidente do seu país, você quer que eu peça alguma coisa para eles? Os caras iam me dar um monte de carta. E eu fui lá e desperdicei o tempo daquele homem. Nessa influência que Deus tinha me dado, e não falei nada de positivo para ele, não falei nada para influenciar ele, para impactar ele. Olha que desperdício. É para você ficar envergonhado, né? Quantas oportunidades nós já tivemos de ter acesso a pessoas que outras nunca tiveram. E aquele momento passou, talvez você tirou uma foto. Nem uma foto eu tirei, né? Talvez você tirou uma foto, mas e o que aquela foto representa? O que de semente você colocou lá? Que serviço você prestou para outra pessoa, para o seu povo, por causa daquele acesso, aquele encontro que Deus te providenciou? Isso marcou a minha vida, né? Um encontro desperdiçado. Então José, ele soube o momento certo de se aproximar de Pilatos e fez de maneira respeitosa e articulada. Em nossos negócios e nas relações que cultivamos, precisamos de sabedoria de Deus, para saber quando e como agir, de forma a maximizar o impacto para o reino de Deus. Todos os encontros, nada que as pessoas que a gente conhece, nada é por acaso, né? Deus está por trás, articulando e nos colocando diante de pessoas. E a Bíblia fala que nós vamos ser colocados diante de reis, né? Diante de presidentes, e de empresas, né? de autoridades. A Bíblia fala que nós devemos pregar o Evangelho a todas as nações, e em um lugar fala que a gente precisa pregar e discipular os reis das nações. Como que nós vamos discipular reis de nações se nós não temos a influência para chegar lá? Então é algo que faz parte do nosso chamado, a gente trabalhar para permitir que Deus nos leve aonde Ele quer nos levar. E isso precisa ser uma chave que precisa ser trocada aqui dentro de nós. Porque enquanto a gente achar que ser miserável, que ser pobre, que sofrer, não tem nada a ver com... que é isso que é espiritualidade, a gente não vai permitir que Deus nos leve. Agora, se você tiver a motivação correta, o entendimento correto, Deus vai te levar e você vai aproveitar esse tempo para você ser um discípulo de Jesus, para você ser uma pessoa íntegra, para você impactar essa sociedade com aquilo que Deus te confiou. É para lá que Ele quer nos levar. Nós somos chamados a usar nossa posição, nossa influência e nossos recursos de forma ousada e corajosa, para que sejamos uma ferramenta viva nas mãos de Deus, servindo ao propósito para o qual fomos chamados. Quem sabe se não foi para um momento como este que Deus te colocou nesta posição? Foi isso que Esther ouviu. Mas Esther não ficou parada. Essa palavra entrou tão forte nela que ela se levantou, ela convocou um jejum para todos os judeus e ela falou, tal dia eu vou entrar na presença do rei. E se ela chegasse na presença do rei e o rei levantasse o cetro, é porque ela tinha recebido o favor do rei. E ela estava orando para isso, jejuando para isso, para que o rei levantasse o cetro, para que ela pudesse entrar e falar com ele. E aí ela jejuou e ela se arriscou, porque se ele não levantasse o cetro, significava morte.
mesmo sendo a esposa do rei. E aí ela conseguiu o favor do rei. E através do sacrifício e do esforço que ela fez, da atitude corajosa que ela fez, ela deu liberdade para o povo judeu, que não é de hoje, mas em toda a história bíblica é um povo perseguido. E Deus usa pessoas como Esther para avançar o reino e para dar vitória para o seu povo, que também é a igreja. A igreja, a gente canta que o Coliseu não parou, né, que os leões não pararam, mas se você for olhar na história, sempre vai ter alguém se posicionando em favor da igreja, em favor do reino de Deus. E esse é o nosso tempo. É para esse tempo que Deus nos chamou. Então nós precisamos entender que os nossos negócios são mais do que uma forma que Deus encontrou para nos abençoar financeiramente, para que a gente tenha sustento. Aquilo lá é o nosso ministério. Aquilo lá é o nosso ministério. E foi para isso que Deus nos chamou. John Wesley diz assim: não é suficiente para o homem fazer o bem. Ele precisa estar disposto a fazer tudo o que puder com o que possui. Esse é o nosso chamado. Amém? Eu quero orar para que o Espírito Santo coloque no nosso coração essa palavra, esse entendimento, e que esse seja, né, uma nova motivação para que nós possamos caminhar, sabendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? E se nós buscarmos o reino dele, assim como diz Mateus 6,33, em primeiro lugar, Deus vai nos acrescentar todas as coisas. E todas as coisas, né? Segundo o teólogo Josué Araújo, todas as coisas são todas as coisas. Tudo. Em todo o tempo. 2 Coríntios capítulo 9 fala que tendo tudo, em todo o tempo, para que em todas as coisas, em todas as oportunidades nós possamos ser generosos. Imagina você ter tudo, o tempo todo, para em todas as oportunidades você ser generoso. É lá que nós temos que chegar. E é lá que Ele vai nos levar, em nome de Jesus. Olá, que bom que você nos acompanhou até aqui. Nós somos a Igreja Ceifa, a Igreja da Família. E a palavra que você acabou de ouvir é uma palavra centrada na Bíblia, é uma palavra de Deus. Portanto, eu creio que você foi tocado pelo Senhor, que Ele falou ao seu coração. E mediante a exposição desta palavra, eu quero fazer alguns desafios para a sua vida. Arrependa-se. A palavra de Deus diz: se você confessar com seus lábios, crer no seu coração, receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor para toda a eternidade. Segundo desafio: se você está por acaso afastado dos caminhos do Senhor, da igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo na terra, quero dizer que aqui você tem uma casa, uma igreja, uma família para pertencer. E você é muito, muito bem-vindo. Um terceiro desafio para a sua vida: se você não foi batizado nas águas, fazendo disso o seu compromisso público de fé, como diz as Escrituras, você é convidado a fazer o seu batismo, a batizar e pertencer a esta casa. Essa é uma grande oportunidade para a sua vida, mediante a palavra que você ouviu. Se você fez alguma dessas 3 decisões na sua vida, que é tão importante, fale com o nosso corpo pastoral, acesse o chat, escreva-nos e acesse o QR Code que está aí na sua tela. Obrigado, queridos, por nos acompanhar até aqui. Somos a Igreja Ceifa, Centro de Integração da Família, uma família a pertencer. Muito obrigado, Deus te abençoe sempre.